Olá, meus amigos, tudo bem? Professor Bruno Mendes aqui, estamos iniciando mais uma aula de Direito Constitucional, hoje para falarmos sobre princípios fundamentais da Constituição Federal de 88. A nossa Constituição é uma Constituição bastante principiológica, é uma Constituição que traz um arcabouço bastante extenso, um rol bastante extenso de princípios fundamentais, e aí é importante a gente compreender esses princípios, porque, por vezes, as nossas bancas, né, cobram esse tema e a gente precisa estar atento aí aos elementos mais importantes e mais relevantes para que nós possamos acertar as questões nas provas, né? Só que aí, antes da gente entrar especificamente nos princípios que a Constituição vai trazer para a gente, é importante a gente entender a natureza de uma norma constitucional. Quando a gente fala de norma constitucional, o que é exatamente essa norma constitucional, né? O primeiro ponto que você precisa ter em mente é que a norma constitucional, ela possui algumas características importantes que a diferem, por exemplo, das normas infraconstitucionais. Quando a gente fala de normas infraconstitucionais, a gente está falando de normas que estarão abaixo da Constituição. Por sua vez, as normas constitucionais, obviamente, são as normas que vão compor o bloco de constitucionalidade. Um elemento importante que você precisa ter em mente é que quando a gente fala de norma constitucional, adotando uma visão mais moderna de norma constitucional, a gente não vai se limitar ao texto normativo da Constituição Federal de 88. Por quê? Porque a própria Constituição Federal de 88, no seu artigo 5º, parágrafo 3º, ela faz uma referência aos tratados internacionais de direitos humanos que têm a possibilidade de adentrar ao nosso ordenamento jurídico com o status de norma constitucional. De acordo com o artigo 5º, parágrafo 3º, é possível que um tratado internacional sobre direitos humanos possa fazer parte do bloco de constitucionalidade, desde que esse tratado internacional ele seja incorporado com o mesmo quórum exigido, com a mesma solenidade que é exigida para aprovação de uma emenda constitucional, qual seja, 3/5 dos votos, 2 turnos de votação nas 2 casas do Congresso Nacional. Então, aí é possível, por exemplo, que um tratado internacional seja considerado também como uma norma constitucional. É o que a gente chama de bloco de constitucionalidade, né? Então, uma norma constitucional, ou uma norma de natureza constitucional, ou uma norma materialmente constitucional, ela não vai ser apenas aquela norma que estará dentro do corpo gramatical da Constituição. É possível que uma norma que não esteja alocada no texto da Constituição, ainda assim tenha uma natureza aí de norma constitucional. E as normas constitucionais, elas têm uma característica importante, que é a característica da supremacia em relação às demais normas, né? Isso decorre, por exemplo, do chamado princípio da supremacia da Constituição. O que significa isso? Significa que uma norma constitucional, ela acaba produzindo ela acaba, na verdade, possuindo uma posição de superioridade em relação às demais normas do ordenamento jurídico. E isso nos traz a conclusão de que, sempre que uma norma for produzida dentro do ordenamento jurídico, sempre que uma norma infraconstitucional for produzida dentro do ordenamento jurídico, essa norma infraconstitucional ela precisará estar de acordo com a Constituição Federal, de acordo com as normas constitucionais, né? Então, as leis, os decretos, as medidas provisórias, até mesmo os atos mais concretos, mais baixos, né? Por exemplo, uma portaria que é editada no âmbito da administração pública, precisa buscar um fundamento de validade na Constituição. Isso é o que coloca a Constituição Federal numa posição de supremacia em relação às demais normas do ordenamento jurídico, né? Então, isso é um ponto importante em relação às normas constitucionais. Um outro elemento importante é o conteúdo político que as normas constitucionais possuem. Por quê? Porque as normas constitucionais elas vão abordar temas que são sensíveis às questões políticas do país, temas relacionados à organização do Estado, temas relacionados à organização dos poderes da nossa República. Você vai encontrar, por exemplo, nas normas da Constituição, regramento relacionado ao exercício do poder político. Então, tudo isso revela essa natureza política também das normas constitucionais. E as normas constitucionais, elas têm um conteúdo específico, se comparado com as normas infraconstitucionais. Por quê? Porque quando você fala de norma constitucional, você tem, inegavelmente, dentro dessa norma, referência, por exemplo, à organização do Estado, a forma como o Estado está organizado político e administrativamente, e você vai ter também
referências ali relacionadas aos direitos e garantias fundamentais. Então, toda norma constitucional, ela vai, de forma direta ou indireta, fazer alguma referência a uma regra de organização do Estado ou a um direito e garantia fundamental. Obviamente que quando você trabalha com constituições que são extremamente complexas, né? São as chamadas constituições analíticas, são aquelas constituições que trazem uma gama de temas, né? Dos mais variados que você possa imaginar, e a nossa Constituição Federal de 88 é dessa natureza, ela é uma Constituição analítica, né, porque ela traz muitos temas. Ainda assim, esses temas eles terão algum tipo de referência, né, ou com a organização do Estado ou com direitos e garantias fundamentais. Por exemplo, dentro da nossa Constituição, você vai encontrar um conjunto de normas relacionadas ali aos princípios, aos direitos fundamentais, à organização do Estado, à organização política. Você vai encontrar normas relacionadas ao sistema financeiro, à ordem social. Você vai encontrar regras relacionadas ao meio ambiente, à família, a direitos do idoso, da criança, do adolescente. Então, você tem um conjunto de normas bastante extensa, né? Então, você tem ali, na verdade, uma Constituição do tipo analítica. E essas normas constitucionais, elas trazem um conteúdo, ora relacionado à organização do Estado, ora relacionado a direitos e garantias fundamentais. Isso é importante por quê? Porque, na verdade, quando a gente fala sobre constitucionalismo, a gente tem essa ideia de que, inicialmente, nesse constitucionalismo, você vai ter ali uma ideia de limitar o poder do Estado e, ao mesmo tempo, fazer prevalecer os direitos fundamentais. Então, a ideia de constitucionalismo, ela gravita em torno dessa questão de limitar o poder do Estado. Por quê? Porque o Estado mantém relação com os seus súditos, né, os seus particulares, os membros da sociedade, e nessa relação do Estado com os membros da sociedade é necessário limitar o poder do Estado. Afinal de contas, o Estado é muito grande, o Estado é muito poderoso, né? E ao mesmo tempo que você limita esse poder do Estado, você também cria mecanismos para assegurar direitos e garantias dos indivíduos, dos membros dessa sociedade. Porém, nem sempre foi assim. Durante algum tempo, nós tivemos ali definições do constitucionalismo que passavam apenas por uma ideia de organizar o Estado, né? Você tinha apenas uma organização do Estado, muito embora você tivesse ali a previsão de alguns direitos, mas eles não tinham um destaque tão grande nessa visão constitucional. Existia uma ideia de limitar o poder do Estado, de organizar o poder do Estado, né? E trazia-se ali alguns direitos, só que isso era, de certo modo, irrelevante, né? E ao longo dos anos, especialmente ao longo do século XX, isso ficou muito, muito, muito marcado. Por quê? Porque no século XX nós tivemos duas grandes guerras, e essas duas grandes guerras, elas foram fomentadas pelo Estado, pelos países, né? E essas duas grandes guerras, especialmente a segunda, trouxeram inúmeras mazelas a direitos fundamentais. Muitos direitos foram violados, né? Especialmente na Segunda Guerra Mundial. E aí, a partir daí, você vai ter o quê? Uma releitura do direito constitucional. É a partir, por exemplo, da Segunda Guerra, da Segunda Grande Guerra, que você vai ter a visão do chamado neoconstitucionalismo, o novo direito constitucional. E o que é esse neoconstitucionalismo? É um fenômeno que surge na Europa, né, no pós-Segunda Guerra Mundial, ali a partir de 45, 48, né, quando você tem a criação da ONU em 48, né? E aí esse neoconstitucionalismo, ele parte da ideia de que era necessário buscar uma concretização dos direitos fundamentais. Por quê? Porque até então você tinha direitos que estavam previstos nas cartas constitucionais, mas a simples previsão desses direitos ela se revelou insuficiente para proteger o indivíduo face ao poder estatal. E aí surge a necessidade de se tornar essa previsão de direitos, né, algo mais concreto, né? Parte-se ali de uma ideia de que era necessário criar um sistema onde o homem, né, a pessoa humana fosse colocada em destaque, né? É nesse momento, por exemplo, que vai surgir uma ideia de dignidade da pessoa humana, onde os direitos da pessoa humana precisam ser observados face à atuação do Estado, né? Então, dentro dessa visão do neoconstitucionalismo, o que se busca? Se busca uma concretização de direitos fundamentais, se busca também uma reaproximação do direito e da ética. Por quê? Porque até então você tinha um momento ali onde o direito e a ética estavam separados, né? Bastava simplesmente assegurar o que estava previsto na lei, o que estava no direito, o que estava positivado. Só que aí os pensadores, os filósofos, né, começaram a vislumbrar que simplesmente cumprir o que estava previsto na lei
ou que estava previsto nas constituições, não era suficiente para proteger o indivíduo, o homem, a pessoa humana, diante do Estado. Era necessário também lançar o quê? Um olhar mais ético, né? Um olhar mais humano até, sobre as relações jurídicas, a fim de se buscar uma interpretação que prestigiasse, né, uma proteção do ser humano face ao Estado. E aí é nesse contexto que vai surgir o neoconstitucionalismo. E esse neoconstitucionalismo ele vai se espalhar na segunda metade do século XX nas diversas constituições que vão sendo criadas, né, especialmente no Ocidente e no Brasil. A Constituição de 88 ela é uma Constituição que aborda, ela é uma Constituição que de certo modo, recebe uma influência desse neoconstitucionalismo, né? O fato de nós termos uma Constituição, por exemplo, que é considerada uma Constituição garantista, uma Constituição que traz uma extensão de direitos muito grande, revela esse caráter aí neoconstitucional. E a gente observa isso também na simples visualização de como a Constituição está desenhada. Quando você abre a sua Constituição, você observa que do artigo 1º até o artigo 4º, você tem ali um conjunto de princípios, que é o que a gente vai analisar logo mais aqui, após esse ponto, né? E aí, já a partir do artigo 5º, você tem o conjunto de direitos fundamentais. Começa no artigo 5º, os direitos e garantias partidos políticos, e somente a partir do artigo 18 é que nós vamos encontrar regras relacionadas à organização do Estado, a forma como o Estado está organizado política e administrativamente. Essa colocação dos direitos fundamentais numa posição mais à frente, se comparado com a organização do Estado, revela exatamente essa ideia de visão neoconstitucional, essa ideia onde os direitos da pessoa humana são colocados ali numa posição de destaque. É uma ideia ali de buscar realmente prestigiar o texto constitucional que traz dentro da sua gênese essa ideia de buscar realmente concretizar direitos fundamentais, né? Você deve lembrar que o Brasil ele elabora a Constituição de 88, né? Após um período, né, onde não houve, né, digamos assim, uma aproximação tão grande com os direitos fundamentais, e essa reação que surge, né, com a elaboração da Constituição de 88 acaba, né, trazendo dentro do corpo da Constituição uma extensão, né, bastante significativa de direitos fundamentais, alinhada com essa ideia aí de neoconstitucionalismo, tá bom? Então aí você tem uma introdução aí para você entender, né, como é que funciona essa ideia de constitucionalismo e principalmente de neoconstitucionalismo, que é um momento aí mais atual que a gente vive. Beleza? Tudo certinho, tranquilo? Aí a gente tem já um segundo ponto, que é relacionado à eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais. Esse tema aqui é muito importante também, por quê? Porque ele vai falar sobre a forma como as normas constitucionais vão produzir a sua eficácia e como elas vão ser aplicadas, né, dentro de situações específicas. Essa classificação ela é importante para as suas provas. A classificação mais relevante aqui é a classificação adotada pelo professor José Afonso da Silva, que é um dos grandes constitucionalistas brasileiros, né, brasileiro. E aí o professor José Afonso da Silva, ele traz aí a classificação das normas constitucionais quanto ao seu grau de eficácia, né, entre normas constitucionais de eficácia plena, eficácia contida e também eficácia limitada, tá? O que você precisa entender aqui em relação a essa questão da eficácia? Primeiro ponto, todas as normas constitucionais, elas possuem eficácia. Esse é o primeiro ponto que você precisa guardar aí, né, nas suas anotações ou simplesmente aí na sua memória. Melhor guardar nas anotações, por quê? Porque na memória, às vezes, a gente esquece e concurseiro tem muita coisa para lembrar no dia da prova, né? Então, dá uma anotada aí no seu material, no seu caderno, para você lembrar disso. Toda norma constitucional, ela tem eficácia. Toda norma constitucional ela tem eficácia, tá? O que vai diferenciar as normas constitucionais para efeito dessa classificação? O que vai diferenciar é o grau de eficácia, tá? O grau de eficácia. Então, primeiro ponto, toda norma constitucional tem eficácia, o que diferencia elas é o grau de eficácia. Por quê? Porque algumas normas vão ter muita eficácia, eficácia plena, algumas normas terão uma eficácia que poderá ser um pouco mais restringida, um pouco mais contida, e algumas normas elas vão ter uma eficácia completamente limitada. Por quê? Porque vão depender de um acontecimento legislativo para que elas possam produzir plenamente os seus efeitos, tá? Então, todas as normas constitucionais possuem eficácia, o que diferencia elas é o grau de eficácia.
E aí a primeira classificação que a gente tem são as chamadas normas constitucionais de eficácia plena. O que significa isso? Significa dizer que normas constitucionais de eficácia plena são normas que produzem efeitos de maneira direta, imediata e integral. O que significa isso? Produzem efeitos de maneira direta, porque elas não dependem de nenhuma intermediação, né? Elas estão aptas para produzir os seus efeitos. Essas normas, elas possuem efeitos de maneira imediata, porque tão logo elas sejam inseridas na Constituição, elas já conseguem produzir os seus efeitos, elas não precisam aguardar nenhum lapso temporal. E os efeitos são integrais, por quê? Porque a norma constitucional de eficácia plena, ela consegue gerar efeitos na sua plenitude. Aí você vai pensar, como é que eu vou saber se a norma é de eficácia plena? Obviamente é necessário aí alguma leitura, algum estudo, né, do direito constitucional para poder reconhecer as normas que são de eficácia plena. Por exemplo, quando você vai lá na sua Constituição, no artigo 1º, parágrafo único, ele diz lá no artigo 1º, parágrafo único, que todo o poder emana do povo, né? Todo o poder emana do povo. Quando ele diz que todo o poder emana do povo, essa disposição normativa ela é uma disposição que configura uma norma de eficácia plena. Por quê? Porque não há necessidade de se intermediar essa norma por meio de uma produção legislativa. Não precisa criar uma lei, por exemplo, para explicar isso que está na Constituição. A norma também ela não traz nenhum requisito ali temporal, ou seja, se vai produzir efeitos a partir de um determinado momento. Não. Você lê lá no texto, todo o poder emana do povo. Pronto, está claro, está objetivo ali. O poder que existe dentro do Estado, o poder que decorre da Constituição, tem o povo como titular. Essa é a disposição do artigo 1º, parágrafo único da nossa Constituição. É um exemplo de norma constitucional de eficácia plena, né? Um outro exemplo está no artigo 2º, quando ele fala da tripartição de poderes, né? Ele diz que os poderes legislativo, executivo e judiciário são independentes e harmônicos, né, entre si. Isso é uma disposição que revela uma norma constitucional de eficácia plena, porque não há necessidade de intermediação em relação a essa norma para que ela possa plenamente produzir os seus efeitos, tá bom? Então, as normas constitucionais de eficácia plena são normas que produzem efeitos de maneira direta, imediata e integral, tá bom? O que são normas constitucionais de eficácia contida? São normas constitucionais que produzem efeitos de maneira direta, imediata, mas não integral. O que significa isso? Significa dizer que essas normas constitucionais elas podem ter o seu alcance reduzido pela lei. Ou seja, num primeiro momento, essas normas elas produzem todos os seus efeitos. Porém, é possível que uma lei venha e essa lei ela produza ali uma restrição a respeito do conteúdo dessa norma, né? Se isso acontecer, estará havendo ali uma manifestação, né, de uma norma de eficácia contida, né? Um exemplo sempre muito falado que nós temos dentro da Constituição é o nosso artigo 5º, inciso 13. O artigo 5º, inciso 13, ele fala sobre o princípio da liberdade, na verdade, de profissão, liberdade de profissão, de ofício, né? A liberdade de trabalhar. E lá ele diz que essa liberdade ela é assegurada, só que no finalzinho ele fala, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Quando ele fala que essa liberdade é assegurada, essa liberdade de ofício, de profissão, ela é assegurada, atendidas as qualificações que a lei estabelecer, o que ele está dizendo? Olha, a princípio todo mundo pode trabalhar, todo mundo pode exercer a atividade que quiser, desde que seja uma atividade lícita, né? Porém, é possível que uma lei venha e restrinja o alcance dessa disposição. Como que essa lei vai restringir, por exemplo, sobre essa disposição? A lei vai restringir, por exemplo, dizendo, estabelecendo requisitos para o exercício de determinadas atividades. A advocacia é um exemplo disso, né? O exercício da advocacia no Brasil, ele depende do preenchimento de alguns requisitos estabelecidos em lei, né? O Estatuto da Advocacia traz lá requisitos, dentre esses requisitos tem que obter aprovação no exame de ordem, né? São requisitos estabelecidos em lei para o exercício da atividade. Outras atividades não precisam necessariamente de algum requisito prévio para o exercício da atividade. Então, por exemplo, o sujeito quer ser pedreiro, né? O sujeito é pedreiro lá. Precisa de algum requisito específico estabelecido em lei para ele ser pedreiro? Até então, não. Por enquanto, não há nenhuma previsão legislativa, né, estabelecendo requisitos para o exercício da atividade da profissão de pedreiro. Basta que ele tenha, logicamente, a expertise, né, para desempenhar lá a atividade. Então, isso é um exemplo, né, de norma constitucional de eficácia contida, o artigo 5º, inciso 13. Né? Um outro exemplo, o artigo 37, inciso 1, que fala do acesso universal aos cargos, empregos e funções públicas, né, a todas as pessoas. A princípio,
toda e qualquer pessoa, né, pode exercer cargos e funções públicas no Brasil, né, seja brasileiro, seja estrangeiro. Porém, é possível que uma lei venha e estabeleça algumas restrições para o exercício dessas atividades, né? E nós temos no Brasil legislações que estabelecem isso, né? Por exemplo, para algumas situações, especialmente para cargos públicos efetivos, é necessário que o sujeito logre aprovação em concurso público, aí precisa ter um requisito ali de idade, né? Em algumas carreiras, em alguns cargos, por exemplo, ele não pode ter condenação criminal, né? Porque isso impossibilitaria o exercício da atividade. Em algumas carreiras ele precisa ter algum requisito específico, como, por exemplo, ter alguma habilitação, CNH de determinada categoria para o exercício da atividade. São alguns requisitos estabelecidos em lei. Então, veja que a lei pode vir, nem sempre isso vai acontecer, mas a lei pode vir e restringir o alcance daquela disposição, portanto, uma norma constitucional de eficácia contida, tá bom? E a norma constitucional de eficácia limitada é aquela norma que ela só vai conseguir produzir os seus efeitos plenamente se existir uma legislação regulamentando aquela norma, né? São normas que vão depender de lei para produzir os seus efeitos, né? E aí você lembra, né? Limitada começa com L e você lembra de lei, né? Que é o tipo de norma que vai depender de lei aí para produzir plenamente os seus efeitos. A gente diz que essa norma constitucional de eficácia limitada, ela produz efeitos de maneira imediata, indireta, né? Diferida, né? Por quê? Porque vai depender exatamente dessa disposição legislativa infraconstitucional para que ela possa plenamente produzir os seus efeitos. E aí, dentro dessa classificação de normas constitucionais de eficácia contida, melhor, normas constitucionais de eficácia limitada, a gente tem uma subclassificação, que são as normas constitucionais de princípio institutivo ou organizativo, tá? E as normas constitucionais de princípio programático, tá? De princípio programático. O que significa isso aí? Normas constitucionais de princípio institutivo, olha lá, são normas que vão produzir efeitos, tá? Normas que vão produzir efeitos a depender de uma regulamentação, né? Por isso que ela é uma norma de eficácia limitada, porque precisa de uma lei para produzir os seus efeitos, e além de precisar de uma lei para produzir os seus efeitos, essa norma constitucional é uma norma que envolve a criação de um órgão ou a criação de alguma entidade, por exemplo, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui para você, eu vou colocar aqui na Constituição, para que você consiga visualizar aqui comigo, tá? Um exemplo disso seria o artigo 89 da nossa Constituição e também o artigo 91, que falam sobre alguns órgãos importantes, tá? Bora colocar aqui no artigo 91, que fala sobre um órgão importante, tá? Deixa eu compartilhar aqui com você a tela, não sei se você está conseguindo visualizar aí, eu acho que não está, né? Deixa eu tentar colocar aqui para você visualizar a disposição aqui constitucional. Vou colocar aqui para você, pronto, está aqui. Acho que está todo mundo vendo aqui. Olha só o artigo 91. O artigo 91 da nossa Constituição, ele fala assim, ó, o Conselho da Defesa Nacional é órgão de consulta do presidente da República, tá? Então, ele fala aqui sobre um órgão importante. Esse órgão, esse artigo aqui, esse artigo 91 é uma norma constitucional, tá? Esse artigo 91 é uma norma constitucional. E esse artigo, ele fala sobre um órgão específico. E esse órgão específico, ele precisa ser criado, porque quando a Constituição Federal foi elaborada, esse órgão não estava pronto, então ele precisava ser criado. Então, aqui você vê que é uma norma que fala especificamente sobre um órgão, né? Esse órgão, essa norma que fala sobre esse órgão, é uma norma de eficácia limitada, porque é necessário uma lei para criar um órgão, lembra que a criação de um órgão depende de lei, e como ela é uma norma que fala sobre a criação de um órgão, ela é uma norma de princípio institutivo ou organizatório. Um outro exemplo para você seria o artigo 104B, 103B, que fala sobre o CNJ, né? O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 membros, né? Para criar o CNJ foi necessário uma lei. Então, esse artigo 103B é uma norma constitucional de eficácia limitada, tá? Um outro exemplo para você, o artigo 33 da nossa Constituição, tá aqui o artigo 33 da nossa Constituição, cadê? Tá aqui, artigo 33, fala sobre os territórios. Olha só o que o artigo 33 fala.
a lei disporá sobre a organização administrativa e judiciária dos territórios. A criação de territórios, ela se dá mediante lei. Então, esse artigo 33 aqui, que fala sobre a criação de um território, é um exemplo de norma constitucional de eficácia limitada. Por quê? Porque depende da lei para esse território existir, e além de depender da lei para esse território existir, essa disposição, ela envolve a criação de um órgão, de uma entidade. Então, é uma norma constitucional de eficácia limitada e de princípio institutivo. Um detalhe importante que você precisa ficar atento é que nem sempre a norma constitucional vai usar a palavra lei. Então, isso é muito importante, né? Nem sempre ela vai usar a palavra lei para você, por exemplo, associar que é uma norma de eficácia limitada. Você precisa ficar atento, você precisa realmente interpretar, né, a disposição. Então, você leu e você entendeu que ali envolve a criação de um órgão ou de uma entidade, né? Se envolve a criação de um órgão ou de uma entidade, significa dizer que para criar um órgão ou uma entidade precisa de lei. Só se cria órgão, só se cria entidade no Brasil mediante lei. Então, se precisa de lei para que aquele órgão exista, significa dizer que ali a gente está falando de uma norma constitucional de eficácia limitada de princípio institutivo. Tá bom? De princípio institutivo. Então, aqui você tem a questão das normas constitucionais de eficácia limitada de princípio institutivo. Tá? A outra espécie de normas de eficácia limitada são as de conteúdo programático. O que significa isso? Quando você fala de norma constitucional de eficácia limitada de conteúdo programático, ele está estabelecendo aqui programas, diretrizes, metas que devem ser alcançadas pelo Estado. E para que essas metas sejam alcançadas pelo Estado, é necessário que lei seja feita, lei seja editada. E se precisa de lei, significa dizer que é norma constitucional de eficácia limitada. Eu vou mostrar aqui para você um exemplo, para você conseguir visualizar. Lá no artigo 201, deixa eu ver se eu acho aqui, artigo 201, ele vai falar aqui sobre previdência, né? Aí olha só o que ele fala aqui, artigo 201, ele fala do sistema de previdência geral no Brasil. Ele fala assim, ó, a previdência social será organizada sob a forma de regime geral de previdência social, de caráter contributivo, de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá na forma da lei. Olha só, na forma da lei. Então, o que ele está dizendo aqui? Que essa norma, esse artigo 201, para que ele alcance a sua plenitude de eficácia, né, para que ele consiga realmente produzir os seus efeitos, ele vai precisar de uma lei para ser editada. Essa disposição, ela envolve um plano, uma diretriz para o Estado brasileiro? Envolve, né? O Estado brasileiro ele precisa criar aí um plano, uma diretriz, por exemplo, para os regimes previdenciários no Brasil. O sistema de previdência no Brasil. As pessoas trabalham no Brasil, contribuem com o sistema porque elas esperam que na velhice, por exemplo, elas tenham acesso a alguns benefícios para poder garantir ali alguns meios de subsistência, considerando que na velhice a pessoa tem menos condições de trabalhar, né? Então, para isso que existe ali o regime previdenciário. Um outro exemplo que eu vou dar para você está aqui no artigo 216. Olha só, o Sistema Nacional de Cultura, tá? No artigo 216 ele fala sobre a cultura, né? E aqui no artigo 216A, ele fala sobre o Sistema Nacional de Cultura, né? É necessário estabelecer um Sistema Nacional de Cultura, mas como é que se estabelece um Sistema Nacional de Cultura? Como é que se estabelece um Plano Nacional de Cultura? Por meio de lei. Fazer uma lei disciplinando como que essa cultura vai ser fomentada no Brasil, né? E se é uma disposição que está estabelecendo uma meta, uma diretriz para o Estado brasileiro, significa dizer que é uma norma constitucional de eficácia limitada de princípio programático. Essa palavra programático, ela remete a programa, remete a diretriz, a planejamento, né, a plano de governo, por exemplo, né? Então, você precisa ficar atento aí, porque normalmente essas disposições que envolvem norma de eficácia limitada de conteúdo programático são normas que trazem ali algum conteúdo relacionado, por exemplo, a direitos sociais. Nem sempre vai ter relacionado a direitos sociais, mas muitas vezes você vai ter normas ali envolvendo direitos sociais. Saúde, educação, cultura, previdência, são normas que envolvem direitos sociais e são normas que muitas vezes trazem essa ideia de programa de diretriz que deve ser utilizada pelo Estado brasileiro, tá bom? Então aí a gente tem alguns exemplos, tá?
sobre normas constitucionais de eficácia limitada. Vimos aí tanto as de princípio institutivo, quanto as de princípio programático. Certinho? Tudo tranquilo até aí? Olha só, avançando, a gente tem aqui efetivamente os princípios, né, que vão estar previstos na nossa Constituição. Lembrando que a gente tem princípios estabelecidos em diversas disposições da nossa Constituição, mas muitos deles estão nos primeiros artigos, especialmente os primeiros 4 artigos da Constituição. Então, os primeiros 4 artigos da Constituição, eles acabam concentrando muitos princípios. Por exemplo, no artigo 1º, a gente encontra, por exemplo, aqui o princípio federativo, né? O que é o princípio federativo? O princípio federativo, ele envolve a forma de Estado adotada pelo Brasil. Qual é a forma de Estado adotada pelo Brasil? Foram escolhas que o Constituinte originário fez, né, lá em 88, e muitas dessas escolhas, elas se materializam, né, se apresentam sob a forma de princípios, né? O que é um princípio? Um princípio, ele é um instrumento que é utilizado, né, para tentar descobrir, extrair, né, o sentido de uma determinada norma, né? Então, quando você traz princípios na Constituição, o que o Constituinte está dizendo? Olha, quando essa norma for interpretada, você precisa olhar para os princípios para tentar entender sobre o que aquela norma está falando, né? Então, por exemplo, o judiciário, quando vai julgar um caso, ele precisa se debruçar muitas vezes sobre esses princípios, né? Para conseguir tentar entender, extrair o real significado, sentido daquela norma. O que é o princípio federativo? É um princípio que envolve a forma de Estado adotada pelo Brasil. A forma de Estado adotada pelo Brasil é uma federação. E a nossa federação, ela é uma federação formada por entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Esses entes federativos, eles formam, né, um conjunto que não pode ser dissociado. Não é possível uma separação no âmbito do Estado brasileiro. Não pode, por exemplo, um ente federativo se separar do Brasil para formar um novo país ou para se incorporar a um país já existente, né? E isso é ressaltado, inclusive, na própria Constituição, né? Quando ele fala no artigo 1º que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel, né, de Estado, Distrito Federal e municípios. Então, essa ideia de indissolubilidade significa dizer que os entes federativos não podem se separar para formar outros países, né? Daí porque é vedado, com base nesse princípio federativo, o chamado direito de secessão, né? A possibilidade de um ente federativo se separar, por exemplo, para ou se incorporar a outro país ou para formar algum país. E esse princípio federativo, ele é revelado em decisões judiciais muitas vezes, né? Muitas vezes você vê, por exemplo, embates entre entes federativos, por exemplo, embate entre estados ou entre a União e estados, e esse princípio federativo ele é trazido à tona, né? Ou então em situações, por exemplo, onde você tem uma disposição normativa, uma disposição legal que coloca, por exemplo, a União numa posição de superioridade em relação a estados, você tem ali o princípio federativo sendo colocado na mesa para dizer, olha, não pode, por quê? Porque você tem ali uma ideia de autonomia entre os entes federativos, você não tem uma hierarquia entre os entes federativos, você não tem um ente federativo que se sobrepõe aos outros. Todos possuem a sua margem de competência, todos possuem a sua autonomia, e nenhum pode se sobrepor ao outro. É a ideia do princípio federativo, tá bom? O segundo princípio que a gente tem é o princípio republicano. O princípio republicano, ele revela a forma de governo adotada pelo Brasil. O Brasil adotou a república como forma de governo, né? E essa forma republicana, ela é importante por quê? Porque ela revela ali a preocupação do constituinte com a coisa pública, né? República vem de res pública, ou seja, de coisa pública. Significa dizer que a coisa pública, ela precisa ser gerida, ela precisa ser gerenciada com absoluta cautela, né, sob pena de gerar prejuízo para toda a sociedade. Daí porque nós temos no nosso ordenamento jurídico alguns mecanismos de responsabilização dos governantes. Isso é uma característica da República, né? Os governantes, por exemplo, eles são eleitos pelo povo, eleitos diretamente pelo povo, né? Esses governantes, eles normalmente são eleitos para mandatos que têm tempo determinado, geralmente é um período ali de 4 anos, né? Alguns países 5 anos, mas no Brasil são períodos de 4 anos. E esses governantes, eles se submetem à responsabilidade por conta dos seus atos. No nosso ordenamento jurídico, existem alguns mecanismos que podem ser impostos aos governantes em razão dos atos que são praticados por eles, né? Por exemplo, você tem as situações de improbidade administrativa, que é
uma forma de responsabilização na esfera civil, você tem a possibilidade do crime de responsabilidade ser aplicado aos governantes, especialmente aos chefes de executivo, né, a membros, né, do legislativo. Você tem algumas ressalvas em relação ao crime de responsabilidade, mas a improbidade administrativa pode ser aplicada a eles. Então, você tem algumas situações que revelam responsabilidade dos governantes pelos seus atos. Isso é característico de um país que adota o princípio republicano como um dos princípios norteadores da sua Constituição. Tá? Temos também o princípio democrático. O princípio democrático ele vai estar relacionado aqui com o regime de governo adotado pelo Brasil. E o regime de governo que o Brasil adotou é uma democracia, né? Diferente, por exemplo, da autocracia, diferente da teocracia, né? Na democracia você tem uma ideia de que o Estado ele precisa ser conduzido em benefício de todos, né? A ideia aqui de democracia, ela não é aquela ideia já ultrapassada de que a democracia é o governo da maioria, não é isso, né? Porque se você trabalhar com uma ideia de governo da maioria, as minorias elas acabam sendo oprimidas ou têm os seus direitos ali restringidos em razão da vontade da maioria. Não é isso. A ideia moderna de democracia é de que alguém será eleito, né, algum determinado grupo vai ser eleito, esse grupo, logicamente, é o grupo que obtiver maioria ali na votação, e esse grupo, uma vez eleito, ele não vai governar apenas em relação aos interesses do grupo que o elegeu. Na verdade, vai governar no interesse de todos, né? É uma ideia de que o governo ali não é um governo da maioria, é um governo de todos, né? Por aí que passa a democracia. Então, a visão moderna da democracia, ela exige, né, que os direitos das minorias sejam atendidos. Ela exige que as minorias, por exemplo, elas sejam ouvidas dentro desse país democrático, desse Estado democrático, exatamente para evitar aquela falsa ideia que se tinha anteriormente a respeito da democracia, de que se a maioria venceu, agora são os interesses da maioria que vão ser prestigiados. Se a gente caminhar por esse caminho, você não tem efetivamente uma democracia. Né? Além do princípio democrático, a gente tem o princípio da soberania popular. O que é o princípio da soberania popular? É a ideia de que as escolhas políticas elas devem ser adotadas diretamente pelo povo. O povo pode se manifestar nessas escolhas de maneira direta ou por meio dos seus representantes. Então, por exemplo, quando o povo vai lá e elege um representante, você tem ali uma manifestação da soberania popular, né? A decisão do povo é soberana, né? A escolha do povo é soberana, com base exatamente nesse princípio da soberania popular. E a gente tem ainda o princípio da separação dos poderes. O princípio da separação dos poderes traz para a gente uma ideia de que nós temos no Estado brasileiro 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Isso se verifica tanto no âmbito da União quanto no âmbito dos estados. Lembrando que nos municípios nós só temos 2 poderes, né? O executivo e o legislativo. Nós não temos judiciário organizado no âmbito dos municípios, mas essa ideia de tripartição de poderes ela é vista de uma maneira geral, e significa que os poderes eles são independentes e harmônicos entre si, cada um vai ter a sua competência, não pode sofrer interferências indevidas dos outros poderes, e todos devem caminhar, todos devem ser conduzidos ali para alcançar o objetivo comum, que é o interesse público. Então, uma ideia de tripartição de poderes é essencial também para um Estado de direito. Bom, então aí você tem esses princípios que aparecem já no artigo 1º e artigo 2º da Constituição. E ainda no artigo 1º, o Constituinte cita para a gente alguns fundamentos importantes, né, o chamado soci diva plu, né? O que é o soci diva plu? É a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, e também o pluralismo político, né? Eles são apresentados no artigo 1º da Constituição como fundamentos do Estado brasileiro, né? Como bases estruturantes do Estado brasileiro, mas, por vezes, eles também são citados como princípios importantes, né? O que é o fundamento aí da soberania? O Estado brasileiro é soberano. As regras que vigoram dentro do território brasileiro são regras criadas pelo Brasil. A jurisdição que se aplica no Estado brasileiro é uma jurisdição definida pelo Estado brasileiro. Então, isso impede, por exemplo, que outros países venham e interfiram na soberania do Estado brasileiro.
A ideia de cidadania é uma ideia que se projeta em relação aos indivíduos, aos membros da sociedade do Estado brasileiro, né? Esses indivíduos, eles precisam ter os seus valores respeitados. E essa ideia de cidadania, ela passa, por exemplo, pela possibilidade de escolher os representantes. Então, quando você é cidadão, significa que você pode escolher os seus próprios representantes e você pode também ter plenitude de exercício de direitos políticos. Não apenas escolhendo os seus representantes, mas também tendo a possibilidade de se lançar como candidato. Então, por exemplo, agora a gente está num período de eleições e muita gente se candidatou, muita gente se lançou como candidato. Essa pessoa que se candidata é uma pessoa que tem cidadania, porque ele pode lançar o nome dele, colocar o nome dele à disposição da sociedade para que, de repente, ele possa ser escolhido ali para representar os interesses da sociedade. Da mesma forma, o indivíduo que vai às urnas para escolher os seus representantes, ele está exercendo a sua cidadania, tá bom? Dignidade da pessoa humana é um valor aí, base, né, dentro da ideia de neoconstitucionalismo, significa dizer que a Constituição ela é construída para prestigiar os direitos da pessoa humana. Antes de elaborar regras relacionadas ao Estado, regras relacionadas à estruturação do poder político, a Constituição precisa observar o quê? Os direitos da pessoa humana, os direitos do homem, né? A ideia aí é proteger o homem em face das atuações tanto dos outros homens quanto do próprio Estado. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa é um reconhecimento do Constituinte da importância do trabalho. O trabalho é visto pelo Constituinte originário como algo extremamente fundamental. Todo ser humano tem o direito, né, e o dever, né, de escolher o seu trabalho, de poder desenvolver uma atividade profissional, e esse trabalho, ele pode ser exercido, por exemplo, por meio de mecanismos formais, onde alguém trabalha para alguém, trabalha, por exemplo, para uma empresa ou para uma pessoa física, como também é possível que a própria pessoa desenvolva a sua atividade, crie a sua atividade, por isso que a Constituição fala sobre livre iniciativa. Aí você tem o empreendedorismo, você tem as cooperativas, a própria Constituição vai criar mecanismos, por exemplo, para estimular o empreendedorismo, né? Você vai lá no artigo 170 da Constituição, a livre iniciativa, ela é estimulada. Então, você pode criar o seu empreendimento, você pode desempenhar a sua atividade, desde que, logicamente, seja uma atividade lícita, né? Você pode trabalhar para alguém, você pode desempenhar a sua própria atividade. De todo modo, você pode ali trabalhar. O trabalho, ele é reconhecido como um valor fundamental do Estado brasileiro, tá? E o pluralismo político, né, que é o pluralismo de ideias, a possibilidade de pessoas conviverem dentro de um Estado de direito, onde as ideias serão as mais diversas possíveis, mas haverá respeito, haverá ali harmonia entre as ideias. Então você vai ter, de repente, uma pessoa que vai pensar de uma forma, uma outra pessoa vai pensar de uma forma completamente diferente, mas elas vão conseguir conviver dentro de um Estado democrático. Por quê? Porque você trabalha ali com uma ideia de pluralismo político. Isso se reflete também nos diálogos políticos que você tem dentro do Estado brasileiro, isso se reflete nas manifestações de opinião que você vai ter dentro do Estado brasileiro, dentro ali de uma ideia de pluralismo político, né? É aquela visão ali, já até, de certo modo, clássica, né? Olha, eu posso até não concordar com o que você fala, posso até não concordar com a sua opinião, mas eu vou defender até a morte, né, o direito que você tem de manifestar a sua opinião. Então, isso é uma ideia também relacionada aí ao pluralismo político. Tá bom? Esse artigo 1º traz fundamentos. O artigo 3º da Constituição, ele traz objetivos do Estado. Objetivos do Estado são metas, são diretrizes que o Estado deve buscar para alcançar ali alguns ideais que o texto constitucional coloca. Então, por exemplo, a Constituição traz 4 objetivos aqui no artigo 3º, dizendo no inciso 1 que o Estado deve trabalhar para construir uma sociedade livre, justa e solidária. O que é uma sociedade livre, justa e solidária? É uma sociedade onde não haja injustiça, é uma sociedade onde as pessoas sejam livres para manifestar suas ideias, sejam livres para desempenhar as suas atividades, é uma sociedade onde haja um sentimento mútuo de ajuda entre os indivíduos. Aí você vai dizer assim, peraí, professor, mas a nossa sociedade não é livre, ela não é justa, ela não é solidária, nada disso está sendo visto na prática. É por isso que é um ideal, é por isso que é um objetivo. O Estado brasileiro ele precisa trabalhar para alcançar isso, né? Quando é que o Estado deve alcançar? Tem prazo para isso ser alcançado? Não, você não tem um prazo definido. Enquanto estiver lá no texto constitucional, o Estado ele deve perseguir esse objetivo, né, de tentar construir uma sociedade onde ideais de liberdade, justiça e de solidariedade sejam observados, tá bom? Temos também ali a ideia de garantir o desenvolvimento nacional. Isso é importante por quê? Porque como o Brasil é um país continental, historicamente você verifica também isso, o desenvolvimento de algumas atividades em regiões específicas do país, né? Você teve
durante algum tempo, um desenvolvimento muito acentuado ali, principalmente na região sudeste do Brasil, né, nos tempos aí, nos séculos anteriores. Em algum período do país você teve uma certa expansão, né, para algumas outras regiões, como por exemplo Norte e Nordeste, né, principalmente a questão do açúcar no Nordeste, a borracha aqui no Norte do Brasil, mas você tem, na verdade, historicamente uma concentração ali na região sul e sudeste do Brasil, especialmente na região sudeste, que é a região mais rica, mais desenvolvida do país. Então, quando o Constituinte coloca que deve ser trabalhado a ideia de desenvolvimento nacional, ele parte do pressuposto, olha, você não pode ter um investimento, por exemplo, apenas numa área do país. É necessário investir em todo o país. Então, o Estado, por exemplo, ele precisa criar fomento, atividade de fomento, de incentivo às indústrias, às empresas em todas as regiões do país, justamente para poder garantir essa ideia de desenvolvimento nacional, tá bom? Erradicar a pobreza, inciso 3, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Aqui, o Constituinte ele parte do pressuposto de reconhecer que o Estado brasileiro é um Estado desigual. É um Estado onde existe pobreza, é um Estado onde existe miséria, é um Estado onde existe desigualdade social, econômica, né, regional, e aí ele partindo desse pressuposto, ele estabelece, olha, Estado, você precisa trabalhar para alcançar esse objetivo. Você precisa trabalhar para buscar erradicar essa pobreza, reduzir a desigualdade, né? Não é possível, por exemplo, que uma criança lá do Sudeste tenha acesso à educação e uma criança lá do Norte e do Nordeste não tenha acesso à educação. Não é possível, por exemplo, que um indivíduo lá do Sul tenha meios para conseguir desempenhar sua própria atividade profissional e um sujeito lá no Norte não tenha sequer sido alfabetizado. É necessário criar mecanismos para poder reduzir essa desigualdade. E aí o Estado vem adotando ao longo dos anos alguns mecanismos, né? As próprias políticas sociais que o Estado adotou nos últimos anos, elas de alguma forma trazem o objetivo aí de alcançar isso que está previsto no inciso 3 do artigo 3º. Se foi efetivo ou não, se vai trazer um resultado efetivo ou não, isso aí é uma outra discussão. Mas o fato é, a medida foi adotada com esse objetivo, para tentar aí alcançar essa regra aí do artigo 3º, inciso 3 da nossa Constituição. E no inciso 4, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer formas de discriminação. O que o Constituinte está dizendo aqui? Dentro do Estado brasileiro não pode haver situações de discriminação. Seja discriminação relacionada à cor, seja discriminação relacionada a sexo, seja discriminação relacionada à idade, à origem. Isso não pode acontecer dentro do Estado brasileiro. Aí você vai dizer assim, peraí, mas isso também acontece dentro do Estado brasileiro. Você tem, por exemplo, posturas preconceituosas relacionadas a nortistas e nordestinos, você tem posturas preconceituosas relacionadas a negros e indígenas, você tem posturas preconceituosas relacionadas a pobres, você tem posturas preconceituosas relacionadas a gays, você tem posturas preconceituosas relacionadas a idosos, temos. Isso acontece dentro do Estado brasileiro. Só que o que o Constituinte está dizendo? Ele está dizendo que o Estado precisa atuar para tentar, de alguma forma, reduzir ou criar um ambiente onde essas discriminações não venham a acontecer. E o Estado tem feito isso? Tem. Você tem diversos mecanismos que têm sido adotados, especialmente por meio de leis, para tentar, por exemplo, punir condutas relacionadas a isso. Você tem legislação punindo o racismo, e aí você tem, por extensão, a punição, por exemplo, da homofobia, da transfobia. Você tem legislação punindo, por exemplo, a discriminação relacionada à origem social, a discriminação regional. Você tem mecanismos, você tem lei, por exemplo, punindo os atos contrários a direitos dos idosos. Você tem legislação, por exemplo, punindo a violência relacionada à mulher, né? Então você tem o Estado realmente adotando essas medidas. Essas medidas que o Estado adota, elas não são medidas que são adotadas ao acaso. Além, claro, das várias situações que existem dentro da sociedade, você tem mandamentos constitucionais estabelecidos nesse sentido. Esse inciso 4 aí do artigo 3º, ele é extremamente amplo, porque ele traz ali várias situações que permitem que o Estado possa atuar para tentar coibir essas práticas que não são desejadas pelo Constituinte originário, tá bom? Isso aí é um objetivo do Estado brasileiro estabelecido no artigo 3º da nossa Constituição. Certinho?
E aí, por fim, a gente chega no artigo 4º. O artigo 4º ele fala sobre princípios que devem ser adotados pelo Estado brasileiro no âmbito das suas relações internacionais, né? O Brasil ele se movimenta no âmbito internacional, e ao se movimentar no âmbito internacional, o Brasil ele mantém relações com outros países e ele mantém relações também com organismos internacionais, né? Quando o Brasil mantém relações com esses, na órbita internacional, alguns princípios devem ser adotados. Por exemplo, o princípio da independência nacional. O que significa isso? Significa dizer que o Estado brasileiro é independente, ou seja, ele não sofre interferência de outros países ou de organismos internacionais, ele tem independência em relação às suas competências, às suas atribuições, à criação das suas leis, ao exercício das suas jurisdições, né? E da mesma forma, o Estado brasileiro respeita a independência dos outros países, ele não promove atos ou medidas que sejam invasivas em relação à independência dos outros países. Prevalência dos direitos humanos, o reconhecimento de que os direitos humanos devem nortear toda a atuação estatal. Não por isso, não por menos, o Estado brasileiro ele é signatário de diversos tratados internacionais, alguns inclusive incorporados no nosso ordenamento jurídico a partir daquela previsão que nós comentamos no início, o artigo 5º, parágrafo 3º, que permite que esses tratados internacionais sobre direitos humanos possam ser incorporados no nosso ordenamento com status de norma constitucional, desde que eles sigam o regramento de aprovação das emendas, 3/5 dos votos, 2 turnos de votação nas duas casas do Congresso Nacional. Temos a autodeterminação dos povos, que é um reconhecimento de que os grupos eles têm a possibilidade de se autodeterminar independente, né? Então você tem, por exemplo, conflitos em várias partes do mundo, e aí quando você reconhece que um determinado grupo ele é independente, ele pode buscar sua autonomia, isso aí é a autodeterminação dos povos. Não intervenção, o Estado não vai adotar, o Estado brasileiro não vai adotar medidas de intervenção em outros países, isso seria aí contrário até à própria ideia de independência nacional. Igualdade entre os Estados. O que significa a igualdade entre os Estados? É o reconhecimento de que todos os Estados eles são iguais e não pode haver discriminação entre eles. É um princípio também que rege as relações internacionais do Brasil. Defesa da paz, né? O que é a defesa da paz? A defesa da paz é a ideia de que o Estado brasileiro ele deve atuar sempre buscando solucionar as situações de conflito, né, por meio de medidas pacíficas, né? Então, frequentemente a gente vê isso, né, conflitos na América do Sul acontecendo, na América Latina, e o Brasil acaba sendo ali um intermediador, né? Isso é uma ideia de defesa da paz. Solução pacífica dos conflitos também é algo alinhado com essa ideia de defesa da paz, né? Repúdio ao terrorismo e ao racismo. A nossa própria Constituição, no artigo 5º, ela traz disposições relacionadas a chamados mandados de criminalização, né, no sentido de que o Estado brasileiro deve punir tanto o terrorismo quanto o racismo, e isso acontece, nós temos legislações punindo isso, né? Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade é uma ideia de que os países devem buscar alcançar objetivos que promovam o progresso de todos, né? Questões ambientais, por exemplo, são um exemplo disso, né? Os encontros internacionais que acontecem, por exemplo, para gerar medidas que vão promover melhoria para as nações, né? Concessão de asilo político. É um reconhecimento, por exemplo, de que pessoas que são perseguidas politicamente, religiosamente, ou simplesmente por discordarem dos posicionamentos políticos dentro do seu país, podem receber asilo aqui no Brasil. O Brasil ele se orienta por essa ideia de concessão de asilo político, né? E no parágrafo único do artigo 4º, ele vai falar que a República Federativa do Brasil deve buscar uma integração política, econômica, social e cultural com os povos da América Latina, buscando uma formação de uma comunidade latino-americana de nações, né? Nós tivemos alguns anos aí o Mercosul, né, e outros grupos de países que foram criados com esse objetivo, com essa ideia aí de gerar uma integração entre os países, né? E aí, para a gente arrematar essa ideia de principiológica, é importante a gente entender que, por vezes, os princípios eles podem entrar em conflito, né? E quando princípios eles entram em conflito, como não existe hierarquia entre princípios, você não tem um princípio que é mais importante do que outro, quando eles entram em algum conflito, no caso concreto, como é que se resolve esse conflito? Esse conflito ele é resolvido por meio de uma ponderação. O intérprete ali, no caso, ele precisa pegar os dois princípios envolvidos, no caso concreto, e verificar como é que esses princípios eles vão se concatenar dentro daquela situação. A escolha por um determinado princípio não significa dizer necessariamente que o outro princípio que não foi escolhido, ele não tem força, ou ele deixou de existir, ou ele deixou de ser aplicado. Não. Significa apenas que naquele caso específico, um determinado princípio foi aplicado. Numa outra situação,
aquele princípio que não foi aplicado, ele pode vir a ser aplicado, né? Então, essa ideia de conflito entre princípios, ela é resolvida por meio de uma ponderação. É diferente, por exemplo, quando você tem um conflito de normas, de leis, né? Uma lei conflitando com outra. Ali é a regra do tudo ou nada. Uma vai prevalecer, a outra não vai prevalecer. No conflito principiológico, não. Você tem um conflito que se sobrepõe na situação, aquele conflito ele acaba tendo uma posição ali no caso concreto, mas pode ser que numa outra situação esse conflito venha a ter uma aplicabilidade diferente. Essa ideia de ponderação ela é uma situação relevante aqui no âmbito dos princípios, tá bom? Certinho? E aí a gente tem esse remate aqui em relação a essa questão principiológica. Certinho? Beleza? Tudo tranquilo?